Pessoal, então ainda no mesmo exemplo, né, de o prefeito está em conluio com o presidente da comissão de licitação, com o servidor público, com outras duas construtoras para desviar recurso, né, num ato escuso aí contra a administração. Me parece que não há dúvidas de que se houver dolo, nós estamos diante da lei de improbidade. E aí, eu queria que vocês abrissem a lei 8429 de 92, porque a lei de improbidade ela vai dizer que o artigo 2º, né? Ele vai dizer que o prefeito é agente público, o presidente da comissão de licitação é agente público, o servidor lá é agente público, ou seja, eles são agentes públicos para fins de improbidade. Só que eu posso responsabilizar as empresas pela lei de improbidade? Posso. É o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Ou seja, eu posso responder, a empresa pode ter as mesmas sanções da lei de improbidade. Tudo bem? Só que eu não queria discutir hoje com vocês a lei de improbidade. Eu queria discutir com vocês a lei anticorrupção. Que a lei de improbidade ela é muito direcionada ao servidor, ao agente público. A lei anticorrupção é direcionada às empresas, às construtoras, às empreiteiras que estão ali ganhando, né, de forma escusa os contratos. Então, quando eu falo de lei anticorrupção, é quase que certeza absoluta que a OAB vai fazer uma dessas 5 ou 6 perguntas que a gente vai provocar aqui. A primeira delas é, em tese, quando a gente comenta da denúncia na seara administrativa, na denúncia judicial, na denúncia no Tribunal de Contas, não há bis in idem, né? Eu posso responder pelos 3 processos. Mas eu queria que você grifasse o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade, que ele vai dizer que as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração pública da Lei 12.846 de 2013. Ou seja, se a empresa está respondendo lá na lei anticorrupção, ela não responde por improbidade. Perceberam aí? A lei criou uma espécie de bis in idem. Ou a empresa responde por improbidade, ou responde pela lei anticorrupção. E aí, vamos abrir a lei 12.846 de 2013, lei anticorrupção. Galera, o que mais a prova vai perguntar? Vamos lá, tem 2 ou 3 perguntas que são batata, né? A primeira é, essa responsabilidade da lei anticorrupção, curiosamente, não precisa de dolo nem culpa. Eu queria que você grifasse o artigo 2º da lei. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos praticados aí em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, artigo 2º fala da lei anticorrupção, que a responsabilidade é objetiva. Tá? A segunda pergunta que a prova vai fazer é o seguinte, cara, beleza, eu estou com minha construtora lá, está sofrendo um ato de uma fiscalização por anticorrupção, mas eu tenho uma ideia. Eu vou fazer uma fusão, eu vou me juntar com outra empresa. Ou eu vou fazer uma cisão, dividir minha empresa em 2. A parte podre fica ali e a parte boa fica aqui. Tudo bem. Aí vem o artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Ou seja, não me interessa, meu amigo, se você vai separar a empresa ou não, você vai, do mesmo jeito, responder pela lei anticorrupção. Tá, mas professor, eu estou vendo, e aqui eu não preciso grifar, mas eu estou vendo no artigo 6º que eu tenho um monte de penalidade. Artigo 6º, não precisa grifar, mas olha o artigo 6º, inciso 1. Multa
sobre o faturamento, publicação da decisão condenatória, as sanções poderão ser aplicadas cumulativamente, diz o parágrafo 1º. Beleza. Mas vamos lá. Na prática, meus amigos, o que interessa? Eu sou uma construtora, eu roubei R$1 bilhão. Tá? 1 bilhão. Fiz a festa. Beleza. Aí vem o Ministério Público me fiscalizar com base na lei anticorrupção e me aplica uma multa de 100 milhões. É cara a multa? É. Mas tá no lucro. Paguei a multa, vou embora. Não. Parágrafo 3º do artigo 6º. A aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a reparação integral do dano causado. Ou seja, você pagou a multa, mas você tem que devolver o dinheiro para a administração também. Parágrafo 3º desse artigo 6º. Tá? Beleza. Professor, mas foi feita uma denúncia de que eu tenho uma construtora e essa construtora ela está envolvida em picaretagem. Quem é que pode instaurar o processo administrativo aqui para responsabilização anticorrupção? É o artigo 8º, pessoal. A instauração, todos esses artigos vocês podem grifar, tá? A instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do Executivo, Legislativo e Judiciário, observado o contraditório para a defesa. Ou seja, quem é a autoridade máxima do Estado da Bahia? O governador da Bahia. Quem é a autoridade máxima do município de São Paulo? O prefeito de São Paulo. É a autoridade máxima do poder que vai poder instaurar esse processo. Lembrando que, no parágrafo 1º, eu tenho que a competência poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Isso é uma boa pergunta para a prova também, tá? Eu não grifaria o parágrafo 1º todo. Eu grifaria só a parte final, assim, ó. Poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Eu grifaria só a última frasezinha. Tá? O parágrafo 2º, ele fala do Poder Executivo Federal, ele fala da CGU, né? Pode grifar aí só a primeira linha. No âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU terá competência concorrente. Pronto, só para poder deixar aí, para você saber que se for um processo federal, a Controladoria da União vai atuar bem aí também. Tá? E aí, pessoal, é óbvio que existem outras perguntas que podem ser feitas. Quantos servidores participam dessa comissão administrativa? Como é que é esse processo? Qual é o prazo? Veja, eu não vou grifar a lei toda, mas aí vocês têm que ter a seguinte malícia, né? Onde é que vai estar a discussão sobre o processo administrativo? Qual é o prazo? Quantas testemunhas? Quantas pessoas? Onde é que vai estar a discussão? Poxa, o nome do capítulo 4 é do processo administrativo de responsabilização. Então, é óbvio que a resposta para essas perguntas vão estar aqui. Então, o que você pode fazer agora? Você pode, eu vou te dar 5 segundos para você grifar o tópico de cada capítulo. Em cima do artigo 1º, das disposições gerais. Em cima do capítulo 2º, em cima do artigo 5º, dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Em cima do capítulo 3º, ou melhor, artigo 6º, da responsabilização administrativa. Em cima do artigo 8º, do processo administrativo de responsabilização. Em cima do artigo 16, do acordo de leniência. Em cima do artigo 18, da responsabilização judicial. Em cima do artigo 22, disposições finais. Aqui, pessoal, essa lei, ela tem uma curiosidade, que ela regulamenta tanto o processo administrativo, que são os artigos que a gente viu até agora, como ela regulamenta também como vai ser o eventual processo judicial. Não acredito na prova da OAB na cobrança de um processo judicial na lei anticorrupção, mas acredito sim na cobrança do artigo 18, que diz:
na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de responsabilização judicial. Ou seja, mesmo que o cara tenha sido punido na esfera administrativa, ele ainda pode ser punido na esfera judicial. Tá, beleza. Tem mais. É uma lei pequena, são poucos artigos, mas são muitas informações interessantes que valem a pena a gente grifar. Por exemplo, eu queria que vocês grifassem também o artigo 3º. Tem os parágrafos, mas eu queria que você grifasse só o caput, porque ele vai dizer que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Ou seja, os dirigentes, a empresa foi responsabilizada, mas se o diretor é picareta, pode ser que ele seja responsabilizado, né? Sim. Ou pode ser que só a empresa seja responsabilizada, é o que diz o parágrafo 1º, ou, como diz o parágrafo 2º, os dirigentes serão responsabilizados na medida da sua culpa. Até aqui, tudo bem. Tá. Eu sei que são poucos artigos na lei e é muita coisa que a gente está grifando, mas eu prometo que só tem mais 2 discussões. A primeira é o artigo 14. Eu queria que vocês grifassem. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus sócios, administradores, sócios com poderes de administração e administradores, observado o contraditório ampla defesa. Ou seja, não é qualquer sócio, mas mesmo no processo administrativo, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica e atingir o sócio administrador ou atingir o administrador. Isso é uma coisa interessante. Não é qualquer sócio, é o sócio administrador ou o administrador. Beleza. Eu espero que todo mundo tenha entendido, porque isso aqui que a gente falou até agora foi a nossa brincadeira. A pergunta que vai cair na prova, efetivamente, é a que todo exame a OAB cobra. Exame sim, exame também, a OAB cobra a mesma pergunta. Brincadeiras à parte, é a tal da delação premiada. Eram 2 construtoras que estavam envolvidas. Eu tenho uma saída muito fácil, meu irmão. Eu vou correr e vou ferrar com todo mundo, vou denunciar todo mundo. No âmbito da lei anticorrupção, é o que a gente chama de acordo de leniência, que a gente já grifou, inclusive, o capítulo 5 do acordo de leniência. O que é importante você saber? Naturalmente, na hora da prova, se a pergunta for muito diferentona, você precisa ler todos esses parágrafos aí. Até acho que vale a pena você parar, quando acabar esse vídeo, e ler esses parágrafos todos só para você entender. Mas qual é a lógica do acordo de leniência? Eu venho primeiro e delato todo mundo. Artigo 16. Quem é que pode firmar o acordo de leniência? Vamos ler. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade, pública, poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pelos atos previstos nessa lei. Veja, que colaborem efetivamente com a investigação e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Ou seja, quando é que eu posso fechar uma delação premiada, um acordo de leniência? Se eu colaborar com as investigações e falar lá com a autoridade máxima do órgão. Só que é qualquer colaboração que vai ser acordada? Não. Ela tem que resultar, identificação dos demais envolvidos, quando couber. 2, obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Até aí tudo bem. Mas agora vem a pergunta que a FGV vai fazer no dia da sua prova. Letra A. Eu fiz o acordo de leniência.
confessei. Eu preciso reparar integralmente o dano? Mesmo assim? Sim. Parágrafo 3º. O acordo de leniência não eximirá a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Preciso reparar o dano? Preciso. E agora a principal pergunta para a gente encerrar, e vai valer o churrasco que você que está me assistindo agora vai passar e vai me convidar. A construtora Delta foi lá e fez um acordo de leniência. Mas na picaretagem estava envolvida a construtora Alfa e a construtora Delta, as duas. A construtora Alfa, depois que viu que a Delta delatou, me procurou como advogado e disse, cara, eu também quero fazer isso, eu também quero fazer um acordo de leniência. Essa segunda construtora, ela pode fazer o acordo de leniência? Não. Por quê? Grifem o artigo 16, parágrafo 1º. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente, ou seja, se preenchidos ao mesmo tempo os seguintes requisitos. O que diz o inciso 1? A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Ou seja, a segunda a se manifestar não pode fechar o acordo de leniência. É claro que a gente tem várias outras discussões sobre grupo econômico, se o acordo de leniência reduz a multa ou se não reduz, mas aqui eu não vou grifar esses aspectos. Já te digo que a resposta vai estar nesse artigo 16. Já te digo que o artigo 17 fala que, inclusive, o acordo de leniência pode dar uma aliviada naquelas penalidades lá da lei de licitações, naquelas multas, naquela proibição de contratar lá da lei de licitação, está aí no artigo 17. Mas veja, se eu for grifar tudo com vocês, vai mais atrapalhar do que ajudar. A lógica da prova da OAB é, você vai pegar lá no seu enunciado, vai ver que o enunciado falou de lei anticorrupção, falou de ato lesivo à administração pública. Uma empresa, lei anticorrupção, ato lesivo à administração pública. Opa, a resposta está nessa lei. Eu venho para essa lei, na hora que eu chego nessa lei aqui, a resposta vai estar em um desses grifos a partir da leitura dos tópicos da lei aí.